Dando continuidade aos nossos estudos a respeito da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a conhecida hoje Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Pombal, vamos discutir as pessoas por trás da idealização da construção daquela matriz. Quando se fala em Igreja Matriz de Pombal, sempre vem à nossa mente o construtor da igreja, Simão Barbosa. Mas temos muitas outras pessoas que se empenharam para que a igreja matriz, a segunda igreja matriz da freguesia do Piancó, fosse erguida, chegando até os dias de hoje. Outro nome lembrado, mas injustamente, é o de Teodoro de Oliveira Ledo. Não existe nenhum documento que comprove que ele se empenhou na construção da matriz. Em 1721, Teodoro de Oliveira Ledo morava no Cariri Velho, em uma de suas fazendas, voltou a Pombal em 1726 para assinar algumas procurações dos seus bens na cidade, vindo a morrer em 1732. Isso ainda em uma de suas fazendas no Cariri Velho. Então, não há registro de sua participação, pelo menos como doação de terra, como se diz, ou ajuda financeira. Lógico que podemos entender que ele tinha interesse em construir a igreja, porque era também do interesse da família que a freguesia fosse transformada em uma vila. E, para tanto, era necessário uma obra do tamanho da matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pombal. Como já falamos, para a construção da igreja foi criada a Irmandade Nossa Senhora do Bom Sucesso, que era presidida por José Maciel Diniz. Podemos citar o procurador Antônio Soares da Costa, o tesoureiro Nicolau Barbosa de Souza, o escrivão Álvaro Lima de Oliveira, além dos membros da mesa, como o Frutuoso Gomes de Brito, o Alferes Manuel Buarque Lisboa, o capitão Jacinto Alves de Figueiredo, o seu irmão Bento Alves de Figueiredo, o comissário Teodósio Alves de Figueiredo, que era filho de Jacinto e a quem se deve o nome da Serra do Comissário, além de Felipe Delgado de Figueiredo, Constantino de Oliveira Ledo, o sargento-mor Geraldo Correia Lima. No entanto, entre todos os nomes, o mais importante, quem de fato lutou para que a igreja fosse construída, não é lembrado na nossa historiografia, que é o capitão-mor José Diniz. Esse sim trabalhou, lutou para que a igreja fosse erguida. É difícil, depois de tanto tempo, 300 anos passados, a gente encontrar documentos que venham reconstruir a vida do capitão José Diniz. Buscamos em alguns registros, procurações, informações a respeito da sua vida. Recorri, por exemplo, a historiadores como o Hélio Ramos e a Gutenberg Farias e conseguimos montar uma parte da sua história para que a cidade tenha em sua memória histórica o registro dessa personalidade que foi muito importante para a construção da nossa matriz. E a pergunta é: quem de fato foi o capitão-mor José Diniz Maciel? Em 13 de julho de 1706, o capitão José Diniz Maciel e o seu enteado Felipe Delgado Figueiredo requereram e conseguiram umas léguas de terra no sertão do Piancó. Já em agosto de 1716, o capitão José Diniz e o seu segundo enteado, Constantino de Oliveira Ledo, requereram ao governador João da Mata uma segunda data de terra. Também tiveram o pedido aceito. O José Diniz Maciel foi o fundador, isso a gente já falou cansativamente, e o primeiro presidente da Irmandade dos Irmãos de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fora criado com o fim de construir a nova matriz do povoado. No dia 29 de agosto de 1719, ele registrou uma escritura assumindo a administração dos valores que seriam investidos na construção da nova matriz e se comprometendo, a gente também já falou disso no outro vídeo, a doar das suas próprias custas os tijolos, as pedras e as telhas e ainda assumir o pagamento dos dias parados
do pedreiro Simão Barbosa, se isso viesse a acontecer por falta de material. Já em 26 de dezembro de 1719, era uma terça-feira, o capitão-mor José Diniz volta a aparecer como testemunha em uma procuração outorgada à sua enteada Geralda Corrêa Lima. José Diniz Maciel foi casado em primeira núpcia com Arcângela Soares Barbosa, que era viúva de Constantino de Oliveira Ledo, irmão de Teodósio de Oliveira Ledo. Não encontramos filhos legítimos do capitão, mas em alguns documentos, Diniz declara como sendo seus enteados os três sobrinhos de Teodósio, Constantino de Oliveira Ledo, Felipe Delgado Figueiredo e Geralda Corrêa Lima. Sabemos disso através da transcrição de uma escritura de partilha de bens e herança deixada por sua esposa, lavrada uma quinta-feira, no dia 28 de dezembro de 1719, em favor dos três enteados. O que nos faz acreditar que os filhos de Antônia Carvalho Maciel também não eram filhos de José Maciel é que em nenhum documento, como escritura, como procuração, ele utiliza esses rapazes como seus procuradores ou representantes legais. Ele sempre recorre aos três enteados. Então, é uma justificativa para que possamos acreditar que, de fato, ele não teve filhos legítimos. O capitão-mor José Maciel, se pela idade ou por questão de saúde, ele tinha pressa em construir a matriz. É tanto que ele deixa em escritura a garantia de que, se ele viesse a falecer, o enteado Constantino de Oliveira Ledo era o responsável, era o fiador pela conclusão da igreja. E, de fato, ele vem a falecer entre 1721 e 1726, ou seja, ele não viu o sonho da construção da matriz realizado. Eu acredito que o seu sepultamento foi feito ainda dentro da igreja primitiva, e uma vez que a igreja nova ainda estava em construção, que só veio ser concluída uns 5 ou 6 anos depois do seu falecimento. Era costume, à época, pessoas potentadas serem sepultadas dentro da igreja. E foi exatamente esse cuidado que o capitão-mor teve em indicar em contrato uma avalista, no caso Constantino de Oliveira Ledo, para, no caso dele vir a falecer, esse assumisse financeiramente a construção da igreja. Não fosse esse contrato que foi acionado assinado em 1719 e acionado em 1726 pela Irmandade, a igreja estaria descapitalizada, a Irmandade estaria descapitalizada para concluir a matriz. O cuidado que José Maciel teve em indicar o avalista fez com que a igreja viesse a ser concluída o mais rápido possível. Ao contrário, teria que dar novo início à arrecadação financeira para a conclusão da matriz. Vamos dizer que foi muito pouco o que conseguimos a respeito do capitão-mor José Diniz Maciel, figura importante e decisiva para a construção da matriz nacional do Bom Sucesso. Mas são passados 300 anos. A escassez de documentos que se perderam ao longo do tempo dificulta montar a sua vida com mais precisão. Mas isso vai servir para que a nova geração tenha informação que a minha geração não teve. A minha geração conhecia a matriz como sendo construída por um pedreiro e com a contribuição de Teodósio de Oliveira Ledo. O pedreiro teve participação como o contratado, como empreiteiro. O pedreiro era construtor da igreja. Não fosse ele, seria outro. Agora, a arrecadação do dinheiro, a vontade, a decisão de construir a igreja foi de José Diniz Maciel. E esse deve ser lembrado no momento em que a igreja completa 300 anos. Não existe na cidade de Pombal uma rua, uma praça. Ninguém lembra do nome de José Diniz, mas todo mundo festeja a igreja que ele lutou para construir. Acredito que é a minha contribuição no momento. Vou continuar pesquisando para saber de quem se tratava. Não vamos julgar
os homens que construíram a igreja, os motivos, vamos apenas lembrar e celebrar o legado que foi deixado à população de Pombal. É isso no momento que temos para relatar.